Olá, caros irmãos e irmãs. Penso que nós estamos vivendo em amplo aspecto uma crise civilizatória. Uma crise civilizatória que atinge a Europa, onde estou habitando atualmente, mas não só a Europa, também outras partes do mundo, América Latina e, de modo particular, o nosso país. E essa semana, meditando um pouco e rezando, encontrei como resposta de Deus que a sua palavra, a palavra de Deus, é a resposta para a crise civilizatória que estamos vivendo, né? Para todos os problemas que olhamos ao nosso redor, nós podemos encontrar uma luz na palavra de Deus. E nesse sexto domingo do tempo comum, nós encontramos indicações muito precisas nos textos bíblicos de como orientar a nossa vida pessoal, a vida familiar, a vida em sociedade, de modo a dirigir a nossa vida por um caminho reto, por um caminho certo, por um caminho justo. E gostaria de meditar com vocês um pouquinho, alguns trechos, dos textos desse sexto domingo do tempo comum. Na primeira leitura, no finalzinho da primeira leitura do livro do Eclesiástico, nós lemos o seguinte: Deus não mandou ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença para pecar. Mas o que é pecado? Papa Paulo VI, São Paulo VI já dizia que o pecado do homem contemporâneo é ter perdido o sentido do pecado. Muitas pessoas não sabem mais o que é pecado. O que é pecado? Vamos voltar um pouquinho na desobediência de Adão, no pecado original. O pecado, ele não é, antes de tudo, uma estrutura religiosa. O pecado, ele é, antes de tudo, uma estrutura humana. E por causa dessa estrutura humana, é que depois Deus dá a lei, cria a lei e as cláusulas da lei, que por serem descumpridas, também se torna pecado. Né? Mas, fundamentalmente, quando nós olhamos para a história de Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva, fez o jardim, colocou-os no jardim, deu o jardim para que eles cuidassem e daquele jardim se nutrissem. Apenas com uma proibição: não podeis tocar no fruto da árvore que está no meio do jardim. Do dia que dele comerdes, havereis de morrer. E o homem e a mulher desobedeceram aquele único mandamento de Deus, digamos, aquela única proibição. Com isso, toda a consequência. O pecado, ele é, antes de tudo, destruição e deformidade. Se nós pensarmos fundamentalmente o pecado e sua consequência, se pensarmos no pecado de Adão e Eva, o pecado, ele é, antes de tudo, destruição e deformidade. O homem que vivia na inocência e na pureza, depois que peca, perde imediatamente a inocência e a pureza. Se veste de folhas, ele e a mulher, porque tem vergonha de si, vergonha do outro, vergonha de Deus, com medo, escondem-se. A primeira consequência do pecado é deformar o homem. É deformar a beleza com a qual Deus criou o homem, a pureza. Mas essa pureza com a qual Deus criou o homem não era uma ingenuidade, não é que o homem fosse ingênuo. O homem tinha nele uma beleza própria, originária, feita por Deus. E é essa beleza que é destruída e é deformada. Por consequência, vai dizer o texto do Gênesis, quando Deus se volta a Eva: teu desejo te impelirá para o teu homem. Você será dominada por ele. Após o pecado de Adão, há a consequência que nós vemos escrito no texto do Gênesis, da destruição das relações humanas. Ali no capítulo 4, muito bem retratado no pecado de Caim. Pecado de Caim. O homem
desde o começo, foi destruindo e deformando aquilo que era bom e belo que Deus havia criado. Por isso, quem diz que não existe pecado, que pecado é uma invenção da religião, que a religião inventou o pecado, que a religião inventou o demônio para poder dominar as consciências, para poder dominar o homem, quem faz uma afirmação dessa, primeiro que não tem consciência do que diz, segundo que não tem consciência do que é o humano, não tem consciência do que é o fundo, digamos, a raiz antropológica do agir humano, a raiz mais profunda do fenômeno humano no mundo. Porque o pecado, antes, como eu dizia, antes de ser uma vedação religiosa, o pecado é uma estrutura enraizada no agir humano. Uma estrutura que deforma e destrói. Porque o pecado é revolta contra a lei de Deus e a deforma e a destrói. Deus deu uma outra lei. O pecado deforma e destrói a lei natural. Então Deus deu a lei positiva. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. A lei positiva de Deus vem depois que a lei natural foi deformada e destruída, para resguardar no homem ao menos um fundo de humanidade que possa ser salvo. Mas nós temos ainda, além desse perigo de considerar que não há pecado, que pecado é invenção da cabeça de religiosos, temos ainda um segundo perigo, o perigo da mentalidade mágica, muito presente, que é trocar o lento processo de mudança do ser humano, da personalização, como diria Emmanuel Mounier, ou Martin Buber, da conversão, do lento processo de maturação e superação para recursos mágicos com os quais eu quero resolver as coisas magicamente. Quero resolver as contingências sem que isso me exija mudança de conduta, mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de pensamento. Essa atitude mágica ela é muito perigosa porque, de um lado, ela diz que não existe pecado. Não existe pecado. Por outro lado, me diz que eu posso manipular a realidade, manipular como eu quero, através das coisas, dos ritos. Depois tem um segundo perigo nessa mentalidade mágica, que é alimentar o orgulho, alimentar a soberba, ao dominar, entre aspas, ao dominar as coisas mágicas, os ritos mágicos, eu obtenho aquilo que eu quero, mesmo que isso seja uma vingança, a separação de um casal, ou uma riqueza não adquirida de forma meritória, mas adquirida por outros meios. Então, temos dois perigos. O primeiro perigo é considerar que nada é pecado. O segundo perigo é a mentalidade mágica, que também considera que nada é pecado e que eu posso influenciar na realidade, movendo a realidade como eu quero, através de ritos ou processos mágicos. Voltamos à primeira leitura. Deus não mandou ninguém agir como um ímpio. A impiedade, o que é a impiedade? A impiedade é uma soma, né? O ímpio, na Sagrada Escritura, ele é uma soma. É o orgulho, mais o não arrependimento, mais a justificativa do erro. Quem é o orgulhoso? O orgulhoso é aquele que quer permanecer errando. Né? Esse é o soberbo clássico. Esse é o ímpio clássico da Sagrada Escritura. O ímpio clássico da Sagrada Escritura é aquele que errou, que sabe que errou, justifica seu erro e decide permanecer errando. Esse conjunto de pecados nós chamamos de orgulho. Esse é o ímpio. E a impiedade, cuja raiz é o orgulho, a soberba, é também a causa da condenação. Né? O ímpio é condenado. Vemos, por exemplo, na oração do profeta Ezequiel, vemos também lá no livro do Gênesis, quando Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão vai negociando com Deus, mas Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio junto? O Senhor diz, não vou destruir o justo com o ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é esse, que se vangloria do seu pecado,
que justifica seu pecado, que diz que seu pecado não é pecado, seu erro não é erro. Esse é o ímpio, é o orgulhoso, é o soberbo. E seu orgulho, sua impiedade, sua soberba o condena, justamente porque não se arrepende, porque não reconhece o pecado, porque por detrás está esta mentalidade orgulhosa e soberba daquele que tentou Adão e Eva com o mesmo orgulho e com a mesma soberba. Por isso Deus criou os 10 mandamentos. Primeiro, para que o homem seja feliz. Feliz o homem que caminha na lei de Deus, diz o refrão do Salmo de hoje. O homem é feliz quando ele entende a lei de Deus. Quando ele entende amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome de Deus em vão, honrar pai e mãe. Quando o homem entende isso, ele é feliz. Lembra que Papa Bento XVI dizia na Deus Caritas Est, e depois também disse no Brasil, quando esteve no Brasil, que Deus e a nossa relação com Ele não nos tira a nossa liberdade, mas nos doa a liberdade genuína, né? A liberdade verdadeira. Quando eu cumpro os mandamentos de Deus, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar as coisas alheias, não desejar a mulher do próximo. Quando eu cumpro os mandamentos de Deus, os mandamentos não estão me tirando a liberdade, mas estão me devolvendo a genuína liberdade humana, a liberdade verdadeiramente humana. Porque quando não sou capaz de cumprir a lei de Deus, eu também deixo de ser humano. Eu deixo de ser humano. Quando não sou capaz de cumprir a lei de Deus nem a lei natural, eu deformo e destruo a minha humanidade. De igual modo, eu posso deformar e destruir a sociedade. Porque lembremos da doutrina da igreja sobre o pecado social. O que é o pecado social? O pecado social é a soma dos muitos pecados pessoais. Nós, muitos pecadores, vamos somando os nossos muitos pecados pessoais e desse modo nós construímos aquilo que a igreja chama de estrutura de pecado. Construímos uma estrutura de pecado. Justamente por isso. Porque a não observância da lei de Deus deforma o humano. Deforma o humano. Mas não bastaria os 10 mandamentos para nós sermos salvos? Não. Nós precisamos de algo maior do que os 10 mandamentos. Jesus vai dizer no Evangelho de hoje: se vós não sois capazes de superar o comportamento dos fariseus e dos mestres da lei, vós não entrareis no reino dos céus. Por isso Jesus deu a severa lei do amor, né? A severa lei da caridade, que supera o mandamento, que não é só não roubar, não é só não levantar falso testemunho, não é só não fazer contra o outro aqueles pecados grossíssimos, né? É mais do que isso. É servir e dar a vida. Servir e dar a vida. A severa lei que salva do orgulho, que salva do pecado, que salva da condenação eterna, que salva da morte, é a lei do amor. Mas vamos entender aqui o que é a lei do amor, porque o amor que salva não é esse amor que serve de slogan, de escudo de defesa para qualquer discurso. A severa lei do amor é a seguinte, segundo Jesus: não basta não adulterar. É preciso sequer olhar com desejo impuro. É preciso sequer desejar impuramente outra pessoa. Não basta não matar. Sequer devo chamar o outro de tolo. E Jesus é muito interessante nesse trecho do Evangelho, porque aqui me parece que Jesus está recordando não só os mandamentos da lei, mas está recordando inclusive o episódio de Caim e Abel. Você não pode chamar o irmão, né? Quando Deus chama Caim para que Caim preste contas do assassinato de Abel, e Deus lhe pergunta: Caim, onde está Abel? Caim responde a Deus: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Onde está teu irmão? Eu não sou guarda do meu irmão. Mas nós somos guardas uns dos outros. O Senhor nos colocou nesse mundo, queridos irmãos e irmãs, para amar e servir.
Nós não viemos nesse mundo a passeio, e também não viemos nesse mundo somente para satisfazer a nossa vontade. Ah, eu vim nesse mundo para eu me realizar. Eu vim nesse mundo, Deus me deu a minha vida para eu me realizar. Deus não é contrário a que você se realize, que seja feliz. Muito pelo contrário, Deus quer plenamente que você seja plenamente feliz e realizado. Mas Ele nos deu a vida para que através da nossa vida nós sirvamos os outros, nós amemos os outros, para que a nossa vida seja uma vida de serviço. Para que servem os mandamentos, no fim das contas? Para mais servir. Porque se eu não sou capaz de amar e servir o outro, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Se eu não sou capaz de amar e servir o outro, aqueles, e pensemos numa gradação, né? Daqueles que me estão mais próximos até aqueles que estão mais distantes, se eu não sou capaz de amar e servir, que sentido tem a minha vida? Mas quando eu encontro no amor e no serviço a razão de viver, eu descubro Deus, porque eu descubro o amor, porque Deus é amor. Se a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus e dos mestres da lei, vós não entrareis no reino dos céus. Então não basta cumprir os mandamentos, para nós é muito pouco. Não basta não matar, não roubar, não adulterar, não basta. Isso é o mínimo. Não basta. O pleno cumprimento da lei é o amor que vai além da mera justiça, que vai além, e a justiça é dar a outro aquilo que lhe é devido. Vai além de dar a outro aquilo que lhe é devido. Não apenas não olhar com desejo impuro, mas dar a vida pelo outro. Não apenas não xingar, mas amar até o fim. Não apenas não roubar, não apenas não ser corrupto, não apenas não se deixar corromper, mas ser honesto, reto, probo, íntegro, justo. Perceba que do cristão, de nós que somos cristãos, o Senhor exige muito mais. Amar não é uma palavra coringa que serve para justificar qualquer discurso sobre qualquer coisa. Agora, hoje, tudo é amor. Tudo é amor, e amor serve para qualquer coisa. Amar não é isso. Amar é uma severa lei que foi dada por Deus, através da qual se alcança a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Na coleta da missa de hoje, pedimos assim: dai-nos, Senhor, viver de tal modo que possais habitar em nós. Inquibus habitare generis. Que possais habitar em nós. Eu fiquei pensando nesse habitar em nós, porque a primeira acepção e a mais direta do texto, habitar no nosso coração, habitar no nosso peito, habitar na nossa vida. Mas há também o sentido de habitar entre nós. Pensemos, por exemplo, no sentido hebraico de Deus habitando no meio do seu povo. Dai-nos viver de tal modo que possais habitar em nós. Dai-nos viver os mandamentos, a vossa lei, a severa lei do amor, fugir da impiedade, fugir do pecado, fugir do orgulho, fugir da soberba, para vivermos de tal modo que possais habitar em nós. Então, o que devemos fazer para que Deus possa habitar de verdade no nosso coração? Deus não é um amiguinho imaginário, eu dizia isso algumas vezes. Deus não é um amiguinho imaginário que está comigo só porque eu penso nele. Ah, eu estou com Deus, Deus está comigo, Deus está no meu coração. Não funciona assim. Não funciona assim. Deus está comigo quando eu vivo de tal forma, quando eu vivo de tal modo que o meu coração esteja preparado para ele vir habitar em mim. Isso significa que eu não posso ser corrupto, que eu não posso ser ladrão, que eu não posso viver em adultério, que eu não posso defraudar o meu irmão. Leia lá a lista dos 10 mandamentos para você saber o que você não pode fazer para que Deus possa vir habitar no seu coração. Mas aquela lista, ela é só o início. Você tem que fazer muito mais, porque aquilo não é suficiente. Se a vossa justiça não superar a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. É preciso amar, é preciso dar a vida, é preciso morrer. No sentido de que, quando eu, como Cristo, dou a minha vida,
neste morrer cotidiano, neste dar a vida cotidianamente, neste amar cotidianamente, eu preparo verdadeiramente o meu coração para que Deus possa vir habitar em mim. Então, eu vou te dar aqui alguns passos para que Deus possa vir habitar no seu coração. O primeiro passo é o da oração. A oração está presente nas duas antífonas, na antífona de entrada e na antífona da comunhão. Na antífona de entrada, sede para mim, Senhor, um Deus protetor, lugar de refúgio. Sede para mim um lugar de refúgio. Onde você coloca o seu refúgio, a sua confiança, a sua esperança? Em Deus. Nos ritos mágicos, nas coisas desse mundo. O primeiro lugar é a oração. Sem oração você não vai chegar a lugar nenhum. Mas nós vamos pensar também com a antífona de comunhão. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida. Jesus e o Pai são o modelo do amor. Jesus que deu a vida e o Pai que nos deu o Filho. Jesus e o Pai são o modelo do amor. Então as duas coisas vão juntas. Rezar e amar, nesse sentido profundo do amor, amar e rezar. O amor é a segunda lei, a lei severa da caridade. Poderíamos até meditar 1 Coríntios capítulo 13, a severa lei da caridade. Em terceiro lugar, confissão e Eucaristia, porque boa vontade não leva ninguém a lugar nenhum. Eu tenho boa vontade, eu quero mudar, pus na minha cabeça, pus no meu coração que eu preciso mudar de vida, eu estou com a minha vida toda errada. A minha vida está toda estrangulada, como a gente diz em Tumbiara. Como que eu faço? Comece com uma boa confissão, faça um bom exame de consciência. Peça perdão dos seus pecados, não seja orgulhoso, não seja soberbo. Mas também não chegue diante de Deus se justificando, né? Como aquele publicando o evangelho. Nossa, eu sou uma boa pessoa. Nossa, eu sou uma pessoa boníssima. Nunca fiz nada de errado, nunca matei, nunca roubei, nunca defraudei ninguém. Seja humilde diante de Deus. Reconheça o seu pecado. Reconheça a sua pequenez. Reconheça o seu grau de maldade. Faça uma boa confissão. Depois da sua confissão, vá à Eucaristia. Porque um erro do nosso tempo, nós acharmos e as pessoas acharem que vão dar conta de chegar lá no céu sozinhas, né? Você não vai sozinho, você não vai muito longe desse jeito. Com o seu esforço, com a sua vontade, tudo bem, e é necessário. O esforço e a boa vontade, mas não basta. É preciso a confissão, é preciso a Eucaristia, é preciso a oração e é preciso a caridade. Sem esses 4 passos, ninguém muda. E se eu não mudo o mundo ao redor de mim. Não mudando o mundo ao redor de mim, tudo o que é mal me afeta, ou eu, sendo mal, afeto o mundo, e desse modo nós vamos tornar a nossa sociedade um corpo doente. As nossas famílias, um corpo adoecido. Irmãos e irmãs, fiquem com Deus. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.